todos, muito boa tarde, seja bem-vindo ao canal do Medeiros, meu nome é Matheus Medeiros, sou jornalista, setorista do Botafogo e estou aqui todos os dias no YouTube falando sobre o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Nesse sábado, já soltei um vídeo aqui para falar do Bangu, né, o nosso próximo adversário, e agora vamos falar do Botafogo, né? Vamos falar um pouquinho como é que o Botafogo vem estruturado para essa segunda rodada do Campeonato Carioca, em que o Botafogo enfrentará o Bangu amanhã no estádio Newton Santos, no domingo, né? Precisando aí vencer a sua primeira no Campeonato Carioca, o Botafogo que empatou com o Boa Vista na estreia também no estádio Newton Santos, e o Botafogo deve vir com novidades, hein? O Botafogo deve vir com novidades, o Enderson Moreira testou algumas variações durante a semana, né? E provavelmente vem com algumas mudanças para amanhã, tá? O Botafogo deve vir amanhã a campo. Vou passar aqui a escalação provável para vocês, com Gatito Fernandes no gol, na lateral direita Daniel Borges entrando no lugar do Rafael, né, que sofreu aquela grave lesão lá, rompeu o tendão de Aquiles, e o Carlinhos, autor do único gol do Botafogo no Campeonato Carioca até agora, Carlinhos na lateral esquerda. Zaga, Carli, Canu. No meio-campo, os dois volantes a gente já tem a primeira dúvida, né? O Fabinho segue como titular, mas o outro volante, a dúvida está entre Romildo e Breno. O Breno foi testado nos times titular nessa semana. Não está garantido ainda, né? O Enderson Moreira está fazendo um mistério aí, né? Ou será o Breno ou será o Romildo aí como o titular ao lado do Fabinho. No meio-campo, Juninho continua como meio ofensivo. Na ponta direita, Luiz Fernando. Na ponta esquerda, Diego Gonçalves. E no ataque, muito provavelmente, o Herisson. O Herisson estreando aí com a camisa do Botafogo no lugar do Matheus Nascimento, tá? Esse aí é o time que deve entrar em campo amanhã, treinado pelo Enderson Moreira, treinador do Botafogo. Eu queria citar algumas situações, né, desse time, né? O Daniel Borges, obviamente, entra no lugar do Rafael por conta da lesão. O Breno no lugar do Romildo, após o Romildo não ter feito uma boa participação na primeira partida. O Romildo foi realmente abaixo, né, do que se esperava, né? Então, assim, tem essa dúvida. O Breno foi uma contratação do Botafogo, vem do Goiás, né, onde ele era titular, jogou o Campeonato Brasileiro de Série A. Então o Breno tem mais rodagem que o Romildo, né? Agora, eu queria focar um pouquinho lá na frente, no ataque, em relação ao Matheus Nascimento, né? O Campeonato Carioca, a gente sabe que é um campeonato que tem uma técnica menor do que o Campeonato Brasileiro, do que a Copa do Brasil e Libertadores, enfim, os principais campeonatos. Então, muitas equipes estão usando o Campeonato Carioca como um laboratório, né? Como um campeonato até de testes, principalmente nesse início. No entanto, que o Flamengo entrou com sub-20 para jogar, tem clubes aí, o Atlético Paranaense, por exemplo, só joga o Campeonato Paranaense com sub-23. Então a gente tem alguns times que costumam fazer isso, testar bastante no Campeonato Carioca. E a expectativa em cima do Botafogo era que usasse no Carioca muito a sua base. Muitos jogadores novos para testar, até para poder ter uma noção se esses jogadores deveriam, após o Carioca, ser emprestado para algum outro clube para ganhar uma experiência, para ver se eles continuariam aqui no Botafogo, porque foi bem no Carioca e acha que pode render também no Campeonato Brasileiro, ou até então, aquele jogador que você acha que não serve, né? Acha assim, não, esse jogador eu acho que não serve pra gente. Então o Campeonato Carioca, a princípio, seria para o Botafogo fazer esses testes também, né? Além de obter resultados, que é muito importante, né? Não adianta eu virar e falar isso tudo aqui e começar a perder tudo. Precisa ter resultado também, né? E o Matheus Nascimento, ele não foi para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, não jogou a Copinha, apesar de ter 17 anos, ter idade para jogar. Ele não foi porque acreditava-se, ainda acredita, né? Acredita-se que ele seria muito utilizado no Campeonato Carioca, tá? O Botafogo já está há 4 meses tentando a renovação do Matheus Nascimento, porém as situações não tá muito fácil de ser resolvida não, né? Parece que o Matheus Nascimento não tá gostando muito do que as coisas... Na verdade, o pai e empresário do Matheus Nascimento não tá gostando muito de como as coisas estão sendo conduzidas. O Matheus Nascimento tem contrato até o meio de 2023, né? Então, assim, o Botafogo já está tentando renovar porque estamos em janeiro de 2022.
no final desse ano, o Matheus Nascimento pode assinar pré-contrato com outro clube e sair do Botafogo de graça, igual aconteceu com o Rafael Navarro no meio de 2023. E aí seria uma catástrofe, seria um desastre para o Botafogo, até porque o Matheus Nascimento é tido como a maior joia do Botafogo atual. A multa dele supera os 100 milhões de reais e ele tem sondagens do Real Madrid e tem sondagens de outros clubes da Europa. Se ele ainda não aconteceu no profissional, se ele ainda não deslanchou no profissional, a gente precisa trabalhar o jogador para que ele consiga deslanchar no profissional. Dar as oportunidades para o Matheus Nascimento, trabalhar a cabeça do garoto também é muito importante, né, para evitar qualquer tipo de ansiedade, qualquer tipo de nervosismo, que é normal acontecer nesse início, né? Então o Botafogo precisa trabalhar a sua joia, porque o Matheus Nascimento é uma joia do Botafogo, pode trazer um grande retorno financeiro para o clube, tem que tratar ele da melhor maneira possível. Então, assim, o Herisson vai entrar de titular no lugar do Matheus Nascimento. Será que o Matheus Nascimento voltará a ser titular no Carioca em algum momento? Ou vai ficar sendo reserva o Campeonato Carioca todo? Se ele for reserva no Campeonato Carioca, será que ele vai ser titular no Campeonato Brasileiro? Acho que não. E aí o Botafogo no final do ano, deixando o Matheus Nascimento na reserva a temporada inteira, será que ele vai querer renovar com o Botafogo? Ou será que ele não vai querer renovar e sair de graça? Então, assim, esse planejamento já precisa estar sendo feito e balanceado entre o departamento de futebol, né, o Eduardo Freeland, e também o treinador Anderson Moreira. É preciso que um projeto seja feito e seguido em relação ao Matheus Nascimento. Eu não acho que o Matheus Nascimento tenha que ser titular absoluto do time do Botafogo, principalmente no Campeonato Brasileiro. Eu não acho, não é o momento, tá? Eu quero que o Elkson venha, ou então Luiz Adriano, alguém de mais peso para ser o titular do Botafogo. Mas no Campeonato Carioca, eu esperava que o Matheus Nascimento fosse o titular. E o Herisson entrasse ou junto com o Matheus Nascimento, ou então que o Herisson fosse entrando aos poucos. Chegou agora, Herisson acabou de chegar. Então o Herisson também poderia esperar um pouquinho. Acabou de chegar. Herisson, aguarda um pouquinho, a vez é do Matheus Nascimento. Porém, parece que não, né? Parece que o Anderson Moreira já vai colocar o Herisson de titular e o Matheus Nascimento está barrado do time. Eu não sei o que vocês pensam, eu queria ler muitos comentários de vocês, mas eu vejo assim um motivo de preocupação em relação ao Matheus Nascimento, porque me vem o Rafael Navarro na cabeça. E o Matheus Nascimento sair do Botafogo, igual o Rafael Navarro saiu, seria uma catástrofe, seria um desastre completo. Porque o Real Madrid já tem interesse, alguns clubes da Europa já têm interesse no Matheus Nascimento, e ele é um jogador que tem uma multa rescisória maior do que 100 milhões de reais. Imagina o Botafogo perdendo esse jogador de graça, né? Esse é meu comentário sobre amanhã, né? Esse é o time que vai entrar em campo e também a minha opinião sobre essa barração do Matheus Nascimento aí, que eu acho que é a decisão aí mais polêmica que o Anderson Moreira está tomando para amanhã. Até a próxima, volto a qualquer hora aqui no canal do Medeiros.